É muito bom estar aqui na casa de Deus e com a palavra de hoje. Nós estamos dentro dessa série enaltecendo o nome de Jesus, enaltecendo o que Jesus tem feito pela Jéssica, enaltecendo o que Jesus tem feito por cada um de nós, enaltecendo o amor verdadeiro, a verdade que liberta. E eu estou muito feliz de estar aqui falando desse Jesus amoroso, acolhedor, e esse Jesus que abraçou você, esse Jesus que nos está nos abraçando aqui agora, é o mesmo Jesus. Eu lamento que algumas pessoas ainda não conseguiram ser abraçadas, ou não deixaram ser abraçadas por esse amor incondicional que Jesus nos dá todos os dias. É muito bom estar aqui, é muito bom estar aqui. Eu começo essa mensagem de hoje, que é a terceira mensagem dentro dessa série, que é Jesus, verdade que liberta. O que nós viemos buscar? Liberdade. O que nós viemos buscar? A verdade, porque a verdade liberta e a verdade é Jesus. Então, falar de Jesus nos deixa muito felizes com tudo que Ele está fazendo com a gente. E eu lanço uma pergunta para nós aqui essa noite. O que está mais pesando na sua vida hoje? O que mais pesa na sua vida hoje? O que mais pesa na sua vida hoje? O erro que você cometeu ou a culpa que você carrega? Domingo passado nós falamos que a mudança está na mente, lembra disso? Então não adianta a gente querer uma mudança comportamental se nós não tivermos uma mente renovada. A mente, ela precisa estar renovada. Mas eu posso estar com a minha mente renovada, só que eu sou bombardeado com pensamentos de acusação, de que o que você fez foi tão ruim ou tão errado que te afastou do amor de Deus, que você fica assim, mas como é que eu vou fazer se eu tenho essa dificuldade? Porque o que está mais pesando não é o pecado, mas a culpa que eu carrego pelo pecado cometido. A culpa nos prende a nos avançarmos. O primeiro culto que nós fizemos dessa série, que falava sobre o filho pródigo, o segundo culto, que é a mudança, a metanoia, que Jesus ensina mudar a nossa mente, tudo isso é consciência. Aquele filho pródigo tomou consciência de que ele era. Jesus falou para que nós tomássemos consciência de que tudo começa pela mente, tudo começa aqui dentro. E hoje é um outro processo. Hoje eu vou falar sobre libertação. Eu fico feliz por falar desse tema, porque libertação é o que mais as pessoas estão buscando hoje. Elas não sabem muito bem como discernir isso. E como é importante a gente buscar essa libertação. Como é importante? Porque o texto de hoje, em situações, nos coloca em exposição. Nós somos muitas vezes envergonhados, nós somos bastante criticados, acusados por situações, e a gente fica assim, mas e agora? O que adianta tomar consciência se a culpa daquilo que eu fiz está batendo a porta de tal forma que eu não sei o que fazer? Então, este culto é para você, porque a palavra de Deus hoje, o amor de Deus hoje, faz com que a gente consiga entender como que funciona essa libertação que o texto vai nos trazer. O que Jesus faz quando alguém foi pego no erro? Porque nós somos filhos amados de Deus, nós cremos em Jesus, mas nós cometemos erros todos os dias. E se Jesus aparecesse naquela hora em que nós estivéssemos fazendo aquele erro, que tipo de pergunta, ou que tipo de sentimento que você ia ter? De medo ou paz? Imagina, todos nós cometemos erros. E tem aqueles erros que nós insistimos em cometer constantemente. Eu não vou citar aqui, mas são erros. Mas se Jesus aparecesse naquela hora, você sentiria o quê? Culpa, medo ou paz? Eu estou te convidando essa noite para que você possa entender de uma vez por todas o que Jesus trouxe nesse texto, que não é acusação do erro que você cometeu, e sim da paz que Ele traz quando você entende o amor dele.
Nós não queremos tampar o sol com a peneira, nós não queremos colocar panos quentes, nós não queremos dizer que continue pecando, continue errando, não é nada disso, mas entender que o que está pegando é a culpa que você tem pelo um ato que você não gostaria de ter feito, mas fez. E esse texto é fantástico. João 8, 1, 11. João capítulo 8, versículo 11. Todo mundo conhece esse texto. É um texto muito pregado, estudado. Mas eu quero ir mais a fundo hoje nesse texto. João 8, 11. Pode passar, por favor. Olha só. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-lhe ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus, aí sim, ele pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém? Amém. O tema da mensagem: Jesus não condena, ele restaura. Se alguém ainda tem alguma dúvida de alguma situação, de algum erro que a gente cometeu no passado, ou que a gente cometeu há 5 minutos atrás, essa mensagem é para nós. Porque Deus não condena os atos que você cometeu. Ele está te instruindo a fazer isso aqui, te restaurar pela verdade que liberta. O cenário era muito complicado. Vocês conseguem imaginar aquela cena? Aquela humilhação, aquela dor que aquela mulher sentiu? Nós não estamos minimizando o pecado, por favor. Erro é erro, isso é uma situação. A exposição que aquela mulher teve, ela foi arrastada, ela foi exposta, ela ficou numa situação no meio de somente homens e todos com um olhar de julgamento e querendo ser transformada num exemplo público, porque muitas pessoas estavam vendo, muitas pessoas estavam sabendo do erro que ela cometeu. A religião daquela época, e não é diferente da de hoje, precisava de alguém para condenar. Essa mulher, e hoje na mídia, não vou citar nenhum caso, porque são vários casos na mídia que nós estamos acompanhando, que mulheres que foram pegas em adultério, homens, e tantas situações que nos chocam, ou a gente fica triste em ver, mas é uma realidade. E nós sabemos que não existe pecadinho ou pecadão. Não existe o adultério ter mais peso do que a tua língua
a profanar alguém, ou a mentir, ou a caluniar, ou desviar algum dinheiro. Não existe nenhuma diferença. Tudo são situações que baixam a tua frequência, baixam a tua ligação com Deus. Normal. E hoje a gente vê, quando acontece alguma coisa, pessoas são canceladas do YouTube, canceladas do Instagram, as pessoas são julgadas. Nós temos o ser humano, ele tem uma facilidade em julgar que me impressiona. Todos nós. É muito rápido o julgamento. É muito rápido quando vê que alguém errou, é muito rápido. Viu? Não te disse o que ia acontecer? Olha só, que horror. Tal pessoa fez isso, ou tal pessoa faz isso. É muito rápido isso. E eu lembro de uma situação que tem, infelizmente, em todo lugar, nós vemos pessoas que são como vagalumes. Você lembra daquele inseto vagalume que tem umas lâmpadas fosfórias e que fica brilhando de noite? E que só você consegue ver de noite eles? Pois bem, aquele vagalume, ele brilha 24 horas por dia. Desde que ele nasceu, ele está brilhando. Só que de dia, ninguém vê. Está na luz. Ele precisa da noite, das trevas, para poder brilhar. Eu falei trevas? Sim, porque tem pessoas que são como vagalumes. Elas precisam das trevas para poder brilhar. Elas precisam julgar o outro. Elas precisam dizer, apontar o erro. Elas precisam criar uma situação negra, terrível, e apontar o erro do outro, julgando o outro. Porque se fosse de dia não ia ser perceptível, mas nas trevas, no erro, no pecado dessa mulher aqui nesse texto, aí a gente começa a entender. Isso é uma situação muito complicada que a pessoa tem. Ela tem uma dificuldade, ela não se aceita. É uma situação de inferioridade, unido a uma situação de superioridade. Como assim? A pessoa, quando fala mal do outro, é fofoqueira, mentirosa, ao invés de ajudar, ela quer espalhar, ela precisa das trevas, ela é inferior, a autoestima dela é baixa, a frequência dela é baixa, então ela se acha superior. Viu? Eu não sou adúltera. Viu? Eu não roubo. Viu? Eu não engano as pessoas. Elas mascaram, falando mal do outro, julgando o outro, do que elas pudessem conviver na luz. Mas elas precisam das trevas. São vagalumes. Se você conhece pessoas vagalumes, não é para julgar. Jesus ensinou claramente: não julgueis para que vocês não sejam julgados. Eu só estou colocando que se está entrando a informação, trate em você aquilo que não está adequado. Porque se você tem essa situação de inferioridade em que você precisa falar mal do outro, julgar o outro, para se sentir superior, dizendo que eu não faço aquilo, é porque tem algum problema aí. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para que você consiga entender como que funciona esse processo. A multidão sempre precisa achar um culpado. Pode ver. O casamento deu errado, tem que achar um culpado. É a minha esposa, é o meu marido. Nós sempre achamos um culpado. A empresa quebrou, foi meu sócio. Nós sempre estamos achando um culpado. A igreja está cheia demais, tem alguma coisa. Esvaziou, está vazio. O tempo inteiro a gente tenta achar o culpado. É normal. Mas não é para ser assim. Quando a palavra vem aos nossos ouvidos, nós processamos e aquilo faz parte de mim, eu não vou tomar mais a mesma atitude que eu tomava até então. Eu mudo. Eu dou conta de quem eu sou. Filho pródigo. Eu começo a pensar melhor. A minha mente trabalha. Mas eu preciso me libertar da culpa. A culpa escraviza. A culpa deixa as pessoas longe daquilo que Jesus fez. O versículo 6 diz assim: Jesus inclinou-se e escrevia na terra. Vocês querem um maior ensinamento que esse? Num turbilhão de pressão,
Jesus estava sendo colocado contra a parede. Jesus estava dizendo assim: a lei de Moisés fala isso. E você, ô sabichão, o mestre dos mestres, o filho de Deus, vai dizer o quê? Para não cumprir a lei? Eu quero saber agora. Fale. Eu já vou entrar nesse ponto. Por que eles agiram assim? Aquela mulher foi só um bode expiatório. Aquela mulher foi só uma ferramenta usada dentro de um teatro, porque o foco era Jesus, não era aquela mulher. Por mais que existisse uma lei que fizesse isso, o foco não era esse, o foco não era ela, o foco era Jesus. Para pegar ele em contradição. Para que, como que ele vai se explicar agora? Vamos abandonar a lei de Moisés? Isso é poderoso. Jesus não discute, Jesus não bate boca, Jesus fica neutro. Lembra de controlar as emoções? Ele estava sendo exposto a muitas pessoas e vendo a sua filha sendo humilhada, e ele se manteve neutro. Ele controlou as suas emoções. Ele continuou escrevendo. Olha que exemplo! Quando as coisas estiverem erradas na sua vida, as coisas estiverem acontecendo de uma maneira muito complicada, com temporais e difícil, silencie. É ao contrário, não é a hora de você se desesperar, é a hora de você silenciar, voltar a escrever com tranquilidade, porque já é. Jesus está sempre no controle, ele não perdeu o controle nunca. Então, na hora que as coisas estão difíceis, na hora da acusação, da tentação, ou de uma situação mais complicada, escreva, continue escrevendo, esteja em silêncio, porque a multidão estava esperando uma reação de Jesus, mas Jesus estava o quê? Consciente. Ele sabia o que estava fazendo, ele não tinha nenhum medo, ele sabia. Preste bem atenção. Silêncio é pedagogia. Se um marido e uma mulher estão em discussão, se um dos dois não silenciar, vai dar ruim. Se numa discussão entre dois sócios, ou pais e filhos, se alguém não tiver o controle de voltar para o centro e silenciar, ou voltar a escrever no chão, vai dar ruim, vai ser complicado. A tendência é essa. Quando alguém quer te arrastar para o julgamento, que foi o caso da mulher, a resposta mais elevada nem sempre é falar. Ele poderia fazer um discurso, ele tinha o poder, ele poderia fazer um discurso, cuidado, calma, vamos ver se é verdade, se não é, tentar amenizar a situação. Jesus não fez isso, ele não tentou amenizar. Ele criou um espaço para que cada um pudesse pensar. Por isso, da mensagem do domingo passado, de nós pensar antes de falar. Silencie para depois tomar uma ação. Era isso que Jesus fazia. O silêncio de Jesus quebra o ritmo da violência. O nosso silêncio quebra o que está prestes a acontecer à nossa volta. Silencie. Volte ao estado mais neutro e mais tranquilo. O texto, no verso 7, fala que quem não tem pecado. Eu vou repetir o texto, tá? Versículo 7. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Ele cumpriu a lei. Ele não falou que não era. Quem tivesse tranquilo, pode pegar a pedra e apedrejar a essa mulher. Jesus, ele não relativiza o erro. Ele é muito cirúrgico em cada fala dele. E Jesus, essa noite, quer ser cirúrgico com você. Jesus, essa noite, quer falar exatamente do seu íntimo, para acabar de uma vez por todas, de maneira cirúrgica, a culpa que possivelmente você possa ter por alguma coisa que está te machucando. Não é o pecado em si, a ação. O que mais
machuca a gente é a culpa, sentimento de culpa. Nos anos 90, eu passei por grandes desafios da minha vida. E eu tive 2 crises, 2 colapsos nervosos que eu parei no hospital. Eu fazia 2 faculdades, tinha grandes desafios, problemas muito sérios. E eu tinha um sentimento de culpa muito grande por algumas coisas que estavam acontecendo. E aquilo estava me corroendo. Dia após dia, o sentimento de culpa estava me matando. Quando eu tive coragem de contar para um pastor amigo meu, lá de Porto Alegre, pastor Christian Hoffman, está hoje, se não me engano, saiu do Uruguai, está na Argentina. Ele me entregou um livro. Falava sobre como superar sentimento de culpa. Só no prefácio, só na primeira página, já me deu um alívio. Eu me identifiquei 100%. E eu li o livro. Eu devorei o livro. Porque ele me tirou o sentimento da culpa. Toda vez que nós tivermos um sentimento de culpa, nós estamos anulando o que Jesus fez por nós. Simples assim. Nós estamos tirando a validade, o carimbo celestial de Jesus, quando a minha culpa é maior do que a obra de Jesus na minha vida. Olha como é sério, como é grave isso. Como é importante a gente estar alinhado e entender o que isso pode acontecer. E foi o que aconteceu com essa mulher. Ele não mudou o foco, ele estava focado, mas ele quebrou aquele ciclo de culpa, medo, apedrejamento e repetição de novo. O que ele faz? Agora virou consciência. Ele levou aqueles homens que iriam jogar uma pedra a tomar consciência. Quem não tiver pecado pode jogar a primeira pedra. Consciência. Ele chegou à consciência. O que Jesus está querendo falar para você hoje? Você precisa tomar consciência de quem você é. Ter consciência de quem Jesus é na sua vida. Esse é o processo. Aí você reflete. Entra a reflexão, uma retirada estratégica, que todo mundo saiu, e a restauração que Jesus fez. Jesus não defende o pecado. Deixa bem claro, gente. Jesus não defende o pecado. Ele expõe a hipocrisia. A ideia dele, ele está falando daquele ditado popular: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Onde várias vezes nós fizemos isso. Você é bom para dar conselhos, mas não faz nada do que você está falando. Você fala certo e errado, você acusa, você julga, mas você faz tudo diferente. Ou parte, não importa se é pouco ou é muito. Um a um eles foram saindo. Os mais velhos. Por que os mais velhos? O mais tempo de vida. Eles tomaram mais consciência que eles precisavam se retirar, porque eles eram tão pecadores quanto a mulher adúltera. O que aconteceu ali, gente? Naquele momento, aquela sabedoria divina, houve o quê? Uma consciência que foi ativada. As pessoas foram ativadas na sua consciência. Todos foram ativados na sua consciência. Agora olha só. No versículo 9 e 10, dando continuidade ao texto, sendo bem fiel ali no texto, mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Percebam o cuidado de Deus com essa mulher. Percebam o cuidado que Jesus tem na sua vida. Percebam. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você do erro que você fez? Mulher, onde estão os teus acusadores? Preste bem atenção agora. Essa parte tão linda nos ensina como pai e mãe que nós somos. Vários aqui são pai e mãe. Olha o que Jesus ensina para aquela mulher que foi pega em adultério. Ele não perguntou para ela: o que você fez, mulher?
Onde você estava com a cabeça? Que loucura foi essa? Tá louca? Por que você fez isso? Já fez outras vezes? O teu marido não é um bom homem? Ele não perguntou nada. Ou assim, ó, eu vou falar contigo, mas nunca mais você faz isso, tá? Você promete? Você promete que nunca mais vai fazer isso? Jesus não age da forma que nós agimos, e por isso nós podemos mudar nosso comportamento quando a gente toma consciência que não está boa a nossa paternidade, não está boa a nossa maternidade, o meu casamento ou a minha empresa. Eu mudo a minha consciência e eu começo a fazer perguntas cirúrgicas. A conscientização. Ele simplesmente pergunta: onde eles estão? Porque a restauração começa quando a voz da acusação cala. Não havia mais voz te acusando. Não havia nenhum homem ali acusando aquela mulher. Não havia. Então, essas vozes que alguma vez pode estar te acusando, você tem que dizer: stop. Pare. Parar das vozes que estão te acusando. Porque a restauração começa quando a voz da acusação cala. Deus não começa pela condenação daquela mulher. Ele começa pelo encontro dos dois. Tanto é que no versículo 11 diz assim: ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Esta é a parte que cura. Jesus não diz: tá tudo certo, tranquilo, acontece, né? Deu uma vacilada aí, né? Quem não adulterou, né? Nunca. Ele não disse assim, ó, não foi nada, tá tudo bem, com o tempo as pessoas vão esquecer. Ele não fez isso. Ele não minimizou a situação, mas também não acusou. Ele não culpou aquela mulher. Ele estava ali para restaurar, porque ela já tinha caído em consciência que ela estava. Ele diz: nem eu te condeno. Você pode imaginar um dia Jesus chegar: eu não te condeno, porque a tua tomada de consciência e teu arrependimento façam que você volte à eternidade, onde é o teu lugar, que aqui é uma vida de passagem. Nós estamos aqui por pouco tempo, uns por alguns dias, meses, algumas décadas, alguns partem mais tarde, mas todos nós somos peregrinos. Jesus foi peregrino, passou por um tempo aqui, e isto é revolucionário quando você vê um Jesus que não te condena. Sabe por quê? Porque a condenação, ela te paralisa. Qual é o filho ou a filha que gosta de ser? Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta quando alguém te aponta. Ninguém gosta. Ah, não, eu adoro que as pessoas apontem para mim os meus erros. Não existe isso. A restauração transforma, gente. O que Jesus fez foi transformador. Talvez você esteja vivendo preso, não pelo erro que você cometeu, mas pela culpa que você carrega até hoje. Por isso que é tão importante hoje nós entendermos com consciência que a culpa que você carrega, independentemente do que você fez, Deus, Jesus quer te restaurar. Vai e não peques mais. Por que Jesus falou isso? Não é uma ameaça. Ele não está ameaçando aquela mulher. Olha a cinta. Não, ele não está ameaçando. Ele fala assim: agora que você não está mais sob condenação, sob essa culpa, viva de outro lugar interior, viva de maneira adequada. Agora que você está restaurada, agora que você entendeu, viva de maneira que seja adequado com aquilo que você é hoje. Então você não vai mais adulterar, porque você já teve a mudança, a consciência. A mudança começa na mente, lembram disso? Quando
A mente muda, o ciclo quebra. Quebrou o ciclo. Aquela mulher não iria mais adulterar. Ela quebrou o ciclo. Ela já identificou. Ela não carrega mais culpa. Ela foi restaurada. E quando o ciclo quebra, a vida muda. Então, quando você quebra o teu ciclo nessa noite, Jesus está te convidando. Quebre o ciclo da sua vida, do erro que você comete. Nós não temos mais tempo. Nós precisamos estar conscientes que nós já estamos no Apocalipse. Nós já estamos vivendo a revelação. Então, viva como se Jesus já voltasse hoje. Nós já estamos no Apocalipse. É só ver o que está acontecendo. Tudo está vindo à tona. Eu posso citar aqui um monte de situações. 3,5 milhões de páginas, 2.000 vídeos do Jeffrey Epstein. E fora, os outros países, não é só nos Estados Unidos, é no Brasil, Japão, na China, na França, na Alemanha, na Inglaterra. Está vindo tudo à tona, tudo que é podre está aparecendo, porque precisa que as pessoas tomem consciência, e aí elas possam. E agora, o que eu faço? Veja nesse texto como que Jesus age com você. Ele não te culpa, ele te restaura, e você muda as suas atitudes, porque você tomou consciência do que você fez, e você sabe que você é perdoado. Jesus não está dizendo assim, mude para eu te aceitar. Eu vou repetir. Jesus não está pedindo para você, primeiro você muda, tá bom? Aí eu vou te aceitar. Ele não fala isso. Olha que maravilhoso. Ele não fala, mude para eu te aceitar. Ele diz, eu te aceito. 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 É assim que Jesus faz. É assim que Jesus restaura. Agora, por eu ter te aceitado, agora que eu estou te restaurando, agora você pode mudar. Porque a tua mudança vem com a consciência de que a culpa não está mais em cima de você, mas sim o que está sobre você é a restauração do trono de Deus que vem e te perdoa de tudo que você fez quando você fosse uma mulher adulta. No culto 1, cair em si. Culto 2, mudar a nossa mente. E agora, viver sem condenação. Você não pode sair desse culto hoje, dessa mensagem hoje, com nenhum tipo de acusação. Porque você está sendo elevado para um novo momento da sua vida. Há uma grande mudança planetária. Há uma grande situação que está acontecendo e você não pode chegar nesse momento com culpa. Porque se Jesus vier agora, nesse momento, e você carrega uma culpa, você está anulando a obra redentora dele na sua vida. Então, hoje, se livre de todo o peso, não do pecado, mas da culpa que o pecado fez na sua vida. Porque quando Jesus chegar, ele quer te abraçar, ele quer te receber no reino. É diferente o caminho, é bem diferente. Algumas perguntas para nós encerrarmos a mensagem. Que voz ainda está te acusando? Pense nisso. Que voz que ainda está te acusando? Você ainda vive sob a pedra que já caiu? Você ainda vive sob a pedra que já caiu? Você continua ainda? Você acredita mais na sua culpa ou na graça? Olha, a gente muitas vezes dá tanta ênfase no erro que nós fizemos ou no que o outro fez, nós julgamos o tempo inteiro, a gente só põe peso na culpa e a graça onde fica? Mas não é uma graça leviana, não é uma graça barata, é uma graça que envolve aqui dentro um arrependimento verdadeiro, que envolve contrição, é você sofrer para você saber que você é perdoado. Então aquela mulher sofreu muito, ela foi humilhada, ela foi apenas um bode expiatório, na verdade eles queriam era pegar Jesus em contradição, mas ela foi usada, ela foi abusada, e ela sofreu grandes consequências por um ato dela, que não é maior do erro que você comete todos os dias.
Então, como você manter autocontrole naquela situação? Como que você pode manter controle quando a sua mente está em entropia e enchendo de informações e você... O que eu faço? Ore. Silencie. Quando Jesus falou assim, vai para o teu quarto, fecha a porta e fale a Deus que está ali no secreto, Ele vai te abençoar, é você fechar para tudo estar na sua volta e você se concentrar em Deus. Era o que Jesus fazia quando Ele saía para orar. Ele saía para orar, ele fechava a porta do ruído, fechar a porta das minhas acusações, da culpa que eu tenho, ou das coisas erradas. Tira, limpa o canal, para que Deus possa se manifestar em você, por meio do Espírito Santo, pela obra que Jesus entregou para você. Jesus não está te chamando para ser perfeito, ok? Jesus não está te chamando para ser perfeito. Ele te chama para você viver restaurado. Olha que maravilha, não é maravilhoso? Eu viver restaurado? Eu não vou ser leviano com os meus erros. Todo meu erro tem consequências humanas, tudo. Mas eu não posso deixar de colocar aqui que Jesus restaura a minha vida. E o texto final que eu trago é em Romanos 8:1, que diz assim: Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Pode acontecer o que acontecer em 2026. O mundo inteiro está sendo preparado para uma grande mudança. Se vai ser uma nova era glacial, se vai ser uma pressão, uma quebra financeira, se vai ser uma nova doença, não importa. Se vai ter contato aberto, a gente não precisa ter muitas coisas acontecendo. Não importa, porque nada te separa do amor de Jesus Cristo. Nada. Este culto não é para confrontar instituições, como aconteceu com os fariseus. Não é para quebrar sistemas. Isso é natural que vai quebrar. Aquilo que não é de Deus é contra Deus. Então, mais ou mais tarde, a conta está chegando. Você está vendo os escândalos em todas as esferas. Nós não estamos aqui para acusar. Eu não quero que você seja um vagalume, porque o teu brilho é tão lindo, é tão poderoso, que brilha tanto de dia quanto à noite. Então não importa se você está em dias bons ou em dias ruins, se você está com dinheiro ou sem dinheiro, se você está em harmonia no casamento ou não, você nasceu para brilhar, porque Deus não erra, Jesus não erra. Quando você veio a este mundo, você veio para brilhar. Este culto é terapêutico, porque ele cura qualquer situação que eu tenho aqui de alguma coisa que eu fiz. Ele te cura. Ele traz a verdade que te liberta. Ele cura o quê? Uma vergonha que talvez você tenha, uma culpa religiosa que você carrega por tanto tempo, tá? Um trauma espiritual e o medo de errar. Essa mensagem eu encerro aqui com uma palavra muito relevante para nós hoje. Jesus, na sua essência, Ele quer te restaurar, para que o peso da culpa que está muitas vezes sobre nós, essa pressão toda, que você seja restaurado. E é no nome de Jesus que eu peço que todos que estão aqui, nessa igreja, nesse vídeo, que vocês possam viver a restauração, a retirada da culpa, o peso da culpa, e que você possa viver o novo, porque Jesus está voltando. Em nome dele, amém. Fiquemos em pé, igreja. Fiquemos em pé. Amém. Vamos orar? Vamos orar?
Senhor amado Deus, muito obrigado pela tua palavra que liberta. Muito obrigado porque Jesus nos ensinou tudo que nós precisávamos para viver aqui enquanto estamos nessa passagem nesse mundo. Obrigado pela verdade que liberta, obrigado pela cura, obrigado porque nós somos vagalumes e que não precisamos das trevas para brilhar. Nós brilhamos porque o Espírito Santo está em mim. E eu entendo que tudo aquilo que não foi agradável aos teus olhos, Jesus veio nos restaurar, Jesus veio nos perdoar, Jesus veio nos libertar do peso da culpa do pecado que me afasta de ti. Toda vez que eu coloco um peso na culpa, no erro, em alguma situação, eu estou afastando Jesus da minha vida. E eu quero ser como aquela mulher adúltera, onde Jesus teve um cuidado, Jesus teve tato, porque Jesus não expõe ninguém, Jesus não expõe ninguém na internet. Jesus trouxe o cuidado e o amor, dignidade àquela mulher. E Jesus deu uma nova chance para ela, como eu te peço hoje, Deus, que o Senhor nos dê uma nova chance em alguma área da nossa vida que não está ajustada. Eu preciso, Senhor, da restauração. E que nenhuma culpa tenha peso na minha vida. Abençoe essa igreja, abençoe aqui a Tabernáculo da Glória, abençoe a todos que vieram hoje aqui, as pessoas que estão ouvindo, que as pessoas possam sentir a presença do Espírito Santo, porque é isso que nos move no nosso dia a dia, é isso que faz com que eu possa estar conectado com Jesus até a eternidade. É em nome dele que eu agradeço. Amém. Amém.